Colocar a vida nas mãos de Deus logo no começo do dia é uma decisão que muda a forma como atravessamos as horas, enfrentamos as pressões e recebemos aquilo que o Senhor já preparou para nós. Há manhãs em que o coração acorda forte, mas também há manhãs em que a alma desperta cansada, cercada de pensamentos, preocupações e perguntas que ninguém vê. É justamente nesse lugar que esta oração do dia se torna tão necessária, porque quando escolhemos comece o dia com Deus, algo dentro de nós encontra direção, descanso e firmeza para continuar. Ao longo desta mensagem, vamos meditar na palavra, fortalecer a fé e entender por que colocar Deus em primeiro lugar transforma o ambiente, organiza o interior e nos ajuda a viver com mais confiança, sabedoria e paz. Fique até o final, porque este devocional foi preparado para tocar o seu coração profundamente, renovar a sua esperança e conduzir você a uma oração da manhã poderosa, sincera e cheia de propósito. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Colocar a vida nas mãos de Deus no início do dia não é uma frase bonita para repetir sem pensar, mas uma decisão real que muda a forma como enfrentamos cada hora que vem pela frente. Existem manhãs em que acordamos cheios de disposição, mas também existem dias em que o coração já desperta apertado, a mente acelerada e o peito carregado por preocupações que nem conseguimos explicar direito. Nesses momentos, entregar o caminho ao Senhor deixa de ser apenas um conselho e passa a ser necessidade. O Salmo capítulo 37, versículo 5 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa palavra não nos manda abandonar responsabilidades, mas nos ensina a não viver dominados pelo peso delas. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, o medo perde o lugar de comando, a ansiedade deixa de sentar no trono da alma e a fé começa a respirar de novo. O dia talvez continue tendo desafios, contas, decisões e batalhas invisíveis, mas o interior já não estará sozinho, porque haverá uma consciência viva de que o Senhor está à frente, sustentando, corrigindo a rota e fortalecendo os passos. A Bíblia mostra que os recomeços mais poderosos quase sempre nascem em ambientes de dependência e não de autossuficiência. Antes de ver o mar se abrir, Moisés precisou aprender a ouvir. Antes de vencer gigantes, Davi cultivou intimidade no secreto. Antes de liderar com sabedoria, Salomão reconheceu sua limitação diante de Deus. Em 1º Livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, ele pede um coração entendido para governar o povo, e essa atitude revela algo precioso. Quem reconhece que precisa da direção do alto, evita muitos caminhos de desgaste. Há pessoas que sofrem não apenas por causa das lutas externas, mas porque tentam resolver tudo com a própria força, a própria lógica e o próprio impulso. Só que existe um tipo de paz que não nasce do controle humano, e sim da rendição. Quando abrimos diante do Senhor os planos, os receios, os desejos e até as partes confusas da alma, passamos a viver com mais lucidez. O devocional de hoje nos lembra que a bênção não está apenas no que queremos receber, mas também na forma como escolhemos caminhar. Quem aprende a depender de Deus logo cedo, constrói o dia sobre um fundamento muito mais firme do que qualquer emoção passageira. Também é impossível falar de entrega sem lembrar de Ana, a mulher que derramou a alma diante do Senhor quando carregava dores profundas que ninguém conseguia resolver por ela. Em 1º Livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, está escrito que, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana não escondeu sua aflição, nem tentou parecer forte diante de Deus. Ela abriu o coração, apresentou sua dor e deixou no altar aquilo que a consumia por dentro. Essa cena ensina algo muito importante para nós. Colocar a vida nas mãos de Deus não significa fingir que está tudo bem, mas levar com sinceridade aquilo que nos pesa, nos cansa e nos faz perder o equilíbrio.
Há dias em que o maior milagre não é uma porta se abrir imediatamente, mas o coração sair do lugar de desespero e entrar no lugar de confiança. Muita gente precisa disso hoje. Precisa parar de conversar apenas com o medo, com a pressa e com os pensamentos negativos, para voltar a conversar com o Senhor. Quando a alma aprende esse caminho, até aquilo que ainda não mudou por fora começa a ser sustentado por uma esperança nova por dentro. Jesus também nos ensinou sobre prioridade espiritual de forma muito clara, e não apenas com palavras, mas com o próprio exemplo. Em Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, a palavra diz que, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Antes das demandas do dia, antes da multidão, antes dos encontros e dos milagres públicos, havia esse momento de busca, silêncio e alinhamento. Isso revela que a força para viver bem não nasce no barulho, mas na comunhão. Muitas vezes o problema não é a quantidade de tarefas que temos, e sim o fato de tentarmos cumprir tudo sem antes aquietar o interior diante de Deus. Quando não fazemos essa pausa da alma, entramos no dia reagindo a tudo, absorvendo pesos desnecessários e alimentando pressões que poderiam ser filtradas pela presença do Senhor. Comece o dia com Deus não como um hábito vazio, mas como um posicionamento espiritual. Esse começo muda conversas, decisões, reações, prioridades e até a maneira como interpretamos o que acontece ao nosso redor. Quem recebe direção do alto não fica livre de desafios, mas deixa de ser governado por eles. Outro texto que fortalece muito essa reflexão está em Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 até o 6, onde lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa confronta diretamente o impulso humano de querer entender tudo antes de obedecer, controlar tudo antes de descansar e calcular tudo antes de confiar. Nem sempre teremos respostas completas logo cedo, nem sempre entenderemos por que certas portas se fecharam ou por que algumas batalhas se prolongaram. Mas ainda assim, podemos entregar o caminho nas mãos de Deus. Fé madura não é a ausência de perguntas, é a decisão de permanecer confiando mesmo quando o cenário ainda não se organizou. Coloque Deus em primeiro lugar quando o coração estiver leve e também quando estiver cansado. Faça isso quando houver boas notícias e também quando houver incertezas. Há uma força silenciosa sendo gerada dentro de quem aprende a depender do Senhor em todas as áreas da vida. Essa força produz sobriedade, discernimento, perseverança e uma estabilidade que o mundo não consegue oferecer. Talvez o grande chamado deste momento seja simples e profundo ao mesmo tempo. Não comece este dia carregando sozinho o que pode ser colocado diante de Deus. Não deixe que a pressa roube a sensibilidade, nem permita que a preocupação fale mais alto que a palavra. Este devocional é um convite para reposicionar a alma, realinhar a mente e lembrar que existe cuidado do alto sobre cada detalhe da caminhada. O Senhor continua vendo aquilo que ninguém vê, conhece as lutas escondidas, entende os medos silenciosos e sabe exatamente do que precisamos para atravessar este dia com firmeza. Em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus declara: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é apenas uma instrução sobre prioridades religiosas, mas um princípio de vida. Quando o reino ocupa o primeiro lugar, muitas outras coisas encontram ordem. Quando Deus governa o centro, o restante começa a se ajustar no tempo certo. Por isso, antes de qualquer decisão, compromisso ou preocupação, vale a pena aquietar o coração e dizer com sinceridade: Senhor, nossa vida está em tuas mãos. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência,
Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Visita as nossas emoções neste início de dia, Senhor, porque muitas batalhas não começam do lado de fora, mas dentro do peito, no lugar onde se acumulam lembranças, frustrações, pesos antigos e reações mal resolvidas. Quantas vezes uma palavra atravessada, uma notícia inesperada ou uma memória dolorosa altera o rumo de horas inteiras e enfraquece a nossa disposição antes mesmo de o dia avançar. Por isso, nos rendemos diante de Ti e pedimos governo sobre o nosso interior. Em Salmo capítulo 42, versículo 11, a alma abatida é chamada a esperar em Deus, e essa verdade nos ensina que sentimento nenhum deve ocupar o trono do coração. Hoje nós recusamos a impulsividade, a irritação fácil, a tristeza sem consolo e o desânimo que paralisa. Derrama serenidade onde houver excesso, cura onde houver ferida escondida, mansidão onde houver agitação e firmeza onde houver instabilidade. Que a paz do Senhor atravesse as camadas mais profundas do nosso ser e organize aquilo que andava desorganizado. Não permitas que as emoções ditem o ritmo deste dia. Ensina-nos a sentir sem sermos dominados, a reagir sem ferir e a caminhar sem carregar o peso de tudo sozinhos. Conduz também as nossas decisões, Pai, porque muitos destinos são afetados por escolhas aparentemente pequenas, feitas no calor da pressa, do medo, da vaidade ou da insegurança. Há respostas que precisaremos dar, caminhos que precisaremos discernir, portas que exigirão maturidade e renúncias que só serão possíveis com sabedoria do alto. Em Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito que, se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, e é exatamente isso que fazemos agora. Não queremos escolher pelo impulso, nem viver guiados por aparência, conveniência ou pressão alheia. Queremos ouvir a Tua direção até nas decisões que parecem simples, porque sabemos que o Senhor vê aquilo que os nossos olhos não alcançam. Afasta-nos de atalhos sedutores, livra-nos de propostas confusas, freia aquilo que nasceria do orgulho e fortalece em nós a disposição para obedecer, mesmo quando a obediência custar algo. Dá-nos prudência para esperar, coragem para agir na hora certa e discernimento para reconhecer o que vem de Ti. Que cada escolha feita hoje seja mais do que funcional, que ela seja reta, limpa, madura e alinhada com a Tua vontade. Estende a Tua mão sobre a nossa casa, Senhor, porque o lar é um dos lugares mais afetados quando a alma está cansada e quando a rotina se enche de tensões silenciosas. Tu conheces as conversas interrompidas, os ruídos emocionais, os desgastes acumulados, as ausências sentidas, as preocupações escondidas e até aquilo que ninguém fora de casa percebe. É nesse lugar tão íntimo que te pedimos visitação, ordem e paz. Em livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, lemos: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos essa declaração como aliança e clamor. Percorre cada cômodo da nossa casa, alcança cada relacionamento, toca cada memória ferida e restaura o ambiente que o cansaço tentou endurecer. Onde houver frieza, reacende amor. Onde houver distância, cria pontes. Onde houver palavras acumuladas, concede sabedoria para conversar. Onde houver aflição financeira, traz provisão e equilíbrio. Livra o nosso lar de contendas repetidas, de confusões desgastantes, de ambientes pesados e de toda influência que rouba a paz. Que a nossa casa seja um lugar de descanso, verdade, acolhimento e presença do Senhor. Guarda os nossos filhos debaixo da Tua cobertura, Deus, porque vivemos dias em que tantas vozes disputam a mente, a atenção e o coração das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Nós colocamos diante de Ti cada filho, cada neto, cada descendente, cada criança da nossa família
e também aqueles que o Senhor confiou aos nossos cuidados espirituais. Cerca a vida deles com livramento, proteção e direção. Em livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13, está escrito que todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz deles. Nós nos firmamos nessa promessa e pedimos que o Senhor visite os pensamentos, as amizades, os caminhos, os ambientes, os estudos, os sonhos e as escolhas dos nossos filhos. Livra-os de acidentes, violências, vícios, enganos, manipulações, conteúdos destrutivos e companhias que os afastem da verdade. Planta temor, sabedoria, identidade, maturidade e propósito dentro deles. Quando não pudermos vê-los, continua guardando. Quando não soubermos como ajudá-los, continua guiando. Quando houver perigos invisíveis, continua livrando. E que sobre a vida dos nossos filhos repouse a tua mão forte, trazendo paz, direção, proteção e um chamado firme para viverem nos teus caminhos. Abençoa o trabalho das nossas mãos, Pai, porque há muitos entre nós vivendo debaixo de pressão, insegurança e cansaço nessa área. Tu conheces quem acorda cedo e luta para sustentar a casa, quem trabalha muito e ainda enfrenta desvalorização, quem teme perder o emprego, quem está procurando uma oportunidade e quem já não sabe por onde recomeçar. Hoje nós colocamos tudo isso diante de Ti. Em Salmo capítulo 90, versículo 17, a palavra declara: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Nós pedimos essa confirmação. Sopra favor sobre entrevistas, currículos, contatos, portas, projetos, negócios e processos que dependem de resposta. Para quem está empregado, concede estabilidade, equilíbrio emocional, relacionamentos saudáveis e livramento de injustiças. Para quem está sem trabalho, abre caminhos reais, cria oportunidades certas, levanta pessoas estratégicas e devolve a esperança de recomeçar com dignidade. Livra-nos da escassez que tenta humilhar, do medo que tenta sufocar e do desânimo que tenta paralisar. Que haja provisão limpa, crescimento com honra, fruto com paz e sustento suficiente para que a nossa casa viva com ordem e tranquilidade. Derrama tua misericórdia sobre a nossa saúde, Senhor, porque tu conheces cada dor visível e também aquelas que ninguém percebe. Há corpos cansados, mentes exaustas, diagnósticos que assustam, sintomas que preocupam, tratamentos em andamento, noites mal dormidas e pessoas lutando em silêncio contra enfermidades físicas e emocionais. Nós levantamos agora um clamor por cura, fortalecimento e livramento. Em livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14, está escrito: Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo. Nós abraçamos essa verdade e pedimos que a tua mão alcance hospitais, clínicas, casas, leitos e cada pessoa que precisa de restauração. Toca órgãos, tecidos, células, funções e sistemas do corpo. Sustenta quem está em tratamento, consola quem recebeu notícias difíceis, fortalece quem está fraco e renova quem já se encontra desgastado por longos processos. Alcança também a saúde emocional, a ansiedade, a insônia, o abatimento, a opressão e o esgotamento mental. Dá-nos disciplina para cuidar do corpo e fé para continuar crendo no teu agir. Que neste dia haja respostas favoráveis, alívio, recuperação, tratamento eficaz e testemunhos que glorifiquem o teu nome. Ordena também as nossas finanças, Deus, porque muitas preocupações do cotidiano se concentram nessa área e tentam roubar a paz logo nas primeiras horas do dia. Tu sabes das contas, dos compromissos, das dívidas, dos vencimentos, das necessidades da casa e do peso que a falta de recurso lança sobre a mente e sobre o coração. Nós não queremos viver dominados pelo medo da escassez, nem guiados por pensamentos de desespero. Queremos depender de Ti também no que administramos, no que planejamos e no que aguardamos. Em carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, está escrito que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades
segundo as suas riquezas em glória. Nós recebemos essa promessa e pedimos prudência para gastar, disciplina para organizar, responsabilidade para cumprir, inteligência para administrar e portas abertas para que a provisão alcance a nossa casa. Livra-nos de prejuízos evitáveis, enganos, decisões precipitadas e escolhas financeiras feitas por ansiedade. Ensina-nos a viver com ordem, fé e sobriedade. Que não falte pão na mesa, que não falte dignidade no lar, que não falte recurso para cumprir o necessário e que jamais falte em nós a confiança de que o Senhor continua sendo a fonte do nosso sustento. Trata os nossos relacionamentos com a Tua graça, Senhor, porque muitos pesos do dia não nascem das tarefas, mas das tensões entre pessoas, das palavras atravessadas, dos silêncios longos, das mágoas acumuladas e das expectativas feridas. Tu sabes quantas vezes alguém carrega uma dor escondida por trás de uma conversa comum e quantas relações estão desgastadas por falta de escuta, de humildade e de mansidão. Nós pedimos intervenção do alto sobre os nossos vínculos. Em carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, a Tua palavra nos ensina a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros. E nós reconhecemos que sem a Tua obra em nós, isso se torna muito difícil. Cura ressentimentos, quebra o orgulho, freia reações ásperas e produz maturidade nas nossas respostas. Dá-nos graça para falar melhor, ouvir melhor, interpretar melhor e amar com verdade. Livra-nos de fofocas, manipulações, amizades que sugam a paz, alianças confusas e ambientes marcados por hostilidade. Onde houver afastamento entre pessoas importantes, abre um caminho de reconciliação. Onde houver desgaste, semeia paciência. Onde houver dureza, derrama brandura. E que os nossos relacionamentos sejam mais saudáveis, mais limpos e mais guiados pela Tua sabedoria. Reacende a nossa vida espiritual, Pai, porque o maior empobrecimento do ser humano não acontece apenas quando faltam recursos, mas quando o coração se distancia da Tua presença e se acostuma com uma fé rasa, distraída e sem profundidade. Nós não queremos viver no automático, repetindo palavras sem entrega e ouvindo a verdade sem permitir que ela nos transforme. Queremos fome da Tua palavra, prazer na obediência, constância no secreto e sensibilidade para perceber a Tua voz. Em Salmo capítulo 119, versículo 105, está escrito: que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Faz essa luz brilhar sobre nós hoje. Tira a poeira espiritual que se acumulou. Confronta o que precisa ser corrigido. Desperta o que adormeceu e fortalece em nós a disposição de permanecer firmes mesmo nos dias comuns. Que este devocional não passe apenas pelos ouvidos, mas desça ao coração e produza realinhamento. Ensina-nos a colocar Deus em primeiro lugar de forma verdadeira, prática e contínua. Dá-nos apetite pelas Escrituras, constância na busca, vigilância contra o pecado e coragem para obedecer sem reservas. Que a nossa fé não seja aparência, mas vida pulsando diante do Senhor. Ensina-nos a administrar bem o tempo que recebemos, Senhor, porque muitas vezes a pressa embaralha a mente, a correria desorganiza a alma e o excesso de distrações esvazia o dia sem que percebamos. Há horas em que fazemos muito e, ainda assim, terminamos com a sensação de que não vivemos nada com presença. Pedimos sabedoria para lidar com a rotina sem sermos arrastados por ela. Em livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a palavra diz que tudo tem o seu tempo determinado. E nós precisamos dessa compreensão para atravessar o dia com mais consciência. Livra-nos da procrastinação, da ansiedade improdutiva, das distrações vazias, das discussões inúteis e dos hábitos que roubam força e foco. Ajuda-nos a discernir o que precisa ser feito agora, o que deve esperar e o que nem merece espaço em nossa agenda, nem dentro da nossa mente. Dá-nos leveza para o simples, disciplina para o necessário e constância para o que exige perseverança. Que o nosso dia não seja apenas cheio,
mas significativo. Que haja clareza nas prioridades, ordem nos compromissos e serenidade no ritmo. E que cada hora seja vivida com responsabilidade, sobriedade e propósito diante do Senhor. Fortalece-nos nas áreas em que somos mais frágeis, Deus, porque ninguém conhece melhor do que Tu os pontos onde mais vacilamos, os gatilhos que nos desestabilizam, os desejos que precisam de vigilância e as brechas que o cansaço tenta abrir. Nós não queremos ignorar a nossa fragilidade, mas também não queremos viver rendidos a ela. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, lemos que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é nessa verdade que nós nos apoiamos agora. Dá-nos temor, autocontrole, lucidez e coragem para romper ciclos antigos. Livra-nos de tratar com leveza aquilo que nos afasta da Tua vontade. Arranca hábitos nocivos, confronta zonas de acomodação, expõe racionalizações perigosas e gera em nós disposição para mudanças reais. Quando a tentação se aproximar, sustenta-nos. Quando o cansaço vier, fortalece-nos. Quando a vulnerabilidade aumentar, cerca-nos com Tua graça e vigilância. Que neste dia haja firmeza para dizer não ao que contamina e sim ao que edifica. Não permitas que repitamos velhos erros por falta de atenção espiritual. Faz nascer dentro de nós uma postura mais vigilante, mais sincera e mais comprometida com a santidade. Silencia os nossos medos a respeito do futuro, Senhor, porque muitas inquietações começam em cenários que ainda nem aconteceram, mas já ocupam a mente como se fossem certezas. O amanhã, quando observado sem fé, parece maior do que a nossa força, mais escuro do que realmente é e mais ameaçador do que deveria parecer. Nós recusamos viver aprisionados por previsões sombrias, perguntas sem resposta e hipóteses alimentadas pela ansiedade. Em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, Jesus nos ensina a não nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Dá-nos a graça de viver um dia de cada vez, com responsabilidade, mas sem tormento. Quando o medo quiser acelerar a alma, derrama quietude. Quando a incerteza tentar nos paralisar, derrama confiança. Quando a mente construir labirintos, traz simplicidade e clareza. Ensina-nos a descansar no fato de que o Senhor já está no futuro que ainda nos assusta. A nossa segurança não está em circunstâncias estáveis, mas na permanência do Teu governo. E porque Tu continuas no controle, nós escolhemos avançar sem pânico, sem desespero e sem perder a paz. Governa também a nossa fala, o Pai, porque as palavras podem erguer ou derrubar, aliviar ou ferir, orientar ou confundir, dependendo do espírito com que saem do coração. Quantos conflitos poderiam ser evitados com mais mansidão? Quantas feridas deixariam de existir com mais sabedoria? E quantas relações seriam preservadas se houvesse mais vigilância sobre a boca? Em livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso nós Te pedimos domínio sobre a nossa fala. Guarda-nos da precipitação, da dureza, da ironia cruel, da murmuração, da impaciência e de toda resposta liberada no calor de emoções desorganizadas. Dá-nos linguagem limpa, madura e útil. Ensina-nos a responder com paz, a encorajar quem estiver abatido, a calar quando o silêncio for mais sábio e a usar a fala como instrumento de graça. Livra-nos de alimentar fofocas, de espalhar pessimismo, de ampliar conflitos e de ferir quem já está fraco. Que hoje as nossas palavras sejam mais conscientes, mais curadoras, mais verdadeiras e mais alinhadas com aquilo que o Senhor está gerando dentro de nós. Reveste-nos com proteção espiritual neste dia, Deus, porque nem toda batalha é visível e nem toda resistência pode ser explicada apenas pelo que os olhos veem. Há ambientes pesados, distrações insistentes, ataques contra a paz, opressões sutis e desordens que tentam nascer para enfraquecer a alma. Nós não queremos viver assustados, mas vigilantes, firmes e debaixo da Tua cobertura. Em carta aos Efésios,
capítulo 6, versículo 11, a palavra nos manda revestir de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes. É isso que pedimos agora. Cobre-nos com verdade, justiça, paz, fé, salvação e com a espada do Espírito. Livra-nos de armadilhas ocultas, de todo mal preparado contra nós, de toda seta lançada, de toda confusão alimentada pelas trevas e de tudo aquilo que tente nos desviar da tua vontade. Que o Senhor seja defesa à nossa volta, luz à nossa frente e fortaleza dentro de nós. Onde houver peso estranho, estabelece alívio. Onde houver opressão, estabelece liberdade. Onde houver tentativa de ataque, estabelece proteção e firmeza. E que ao longo deste dia fique claro que a nossa segurança vem do Senhor. Alcança também aqueles que amamos e que hoje estão distantes, feridos, frios na fé, confusos ou atravessando lutas que nós não conseguimos tocar com as mãos. Há pessoas queridas vivendo desorientação, cansaço, rebeldia, dor silenciosa e vazio interior, e nós as colocamos agora diante de Ti em intercessão. Em livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a Tua palavra fala sobre dar um coração novo e colocar um espírito novo dentro da pessoa. Nós pedimos esse milagre sobre aqueles por quem clamamos. Visita quem está longe, desperta quem adormeceu, consola quem está ferido, corrige quem se desviou e fortalece quem está quase desistindo. Onde houver endurecimento, traz quebrantamento. Onde houver fuga, traz retorno. Onde houver engano, traz luz. Onde houver exaustão, traz renovação. Ensina-nos também a amar essas pessoas sem desespero, a esperar sem controlar e a interceder sem perder a esperança. Que a Tua mão alcance quem as nossas palavras já não conseguem convencer. E que o Teu amor faça o que nenhum argumento humano conseguiria fazer. Dá-nos um coração grato e lúcido ao longo deste dia, Senhor, porque muitas vezes a alma só enxerga o que falta e se torna cega para os sinais diários do Teu cuidado. Há livramentos que nunca veremos, respostas discretas que quase passam despercebidas, provisões silenciosas e sustentações interiores que só existem porque a Tua mão continua agindo. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos ensinados a dar graças em tudo, e nós pedimos que essa verdade molde a nossa visão. Livra-nos da murmuração automática, da comparação amarga e da insatisfação constante. Abre os nossos olhos para perceber o pão de cada dia, o fôlego de vida, a oportunidade preservada, o afeto recebido, a força renovada e até as lições escondidas nos processos difíceis. Não queremos romantizar a dor nem negar as lutas, mas também não queremos atravessar o dia sem reconhecer a Tua fidelidade. Que a gratidão amadureça dentro de nós como fruto de consciência espiritual. E que mesmo em meio às responsabilidades e pressões, a nossa alma permaneça sensível ao cuidado com que o Senhor continua nos sustentando. Mantém-nos firmes na Tua presença até o fim deste dia, Pai, porque não queremos apenas começar bem e nos perder no meio do caminho. Queremos seguir sensíveis, ensináveis, atentos e constantes em tudo o que fizermos. Em Salmo capítulo 16, versículo 8, o salmista declara: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Nós tomamos essa palavra para nós e reafirmamos diante de Ti que a nossa vida está em Tuas mãos. Guarda a nossa essência, fortalece a nossa fé, sustenta a nossa constância e não permitas que a correria apague aquilo que o Senhor acendeu em nosso coração neste momento. Que a Tua presença permaneça diante de nós, em cada reação, em cada escolha, em cada conversa, em cada desafio e em cada detalhe da rotina. Ensina-nos a viver o que estamos orando, a transformar este devocional em prática e a colocar Deus em primeiro lugar de forma real. Nós seguimos adiante, confiando que o Senhor já está operando onde ainda não conseguimos ver. E enquanto caminhamos por este dia, conserva-nos debaixo da Tua mão, firmes, guardados e guiados pela Tua vontade.
Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé e também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei, especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.